E no vídeo de hoje eu vou te indicar 5 filmes de terror que você encontra na Netflix. Se inscreve no canal para não perder as dicas que saem aqui toda semana. Então já pega a pipoca e vem comigo para o primeiro filme do dia de hoje. Vamos falar sobre um filme que mistura terror psicológico com elementos sobrenaturais. Vozes é um filme espanhol de 2020, dirigido por Ángel Gomes Hernández. A história segue a vida de Daniel e Sarah, um casal que se muda para uma casa antiga junto com o filho pequeno, Eric. A intenção deles é reformar e vender o imóvel, mas logo após a mudança, eles começam a perceber que há algo errado. Eric começa a ouvir vozes misteriosas e o que parecia uma nova oportunidade para a família se transforma em um pesadelo. Vozes é um filme que não se limita aos sustos típicos. Ele cria uma atmosfera de tensão constante e mexe com o psicológico do espectador, mantendo o mistério até o final. O personagem principal é Daniel. Ele é um pai dedicado e determinado, que faz de tudo para entender e proteger a sua família das forças sinistras que parecem estar ligadas à casa. Sarah, a esposa de Daniel, está tentando se adaptar à nova casa e ao ambiente, mas logo começa a perceber que há algo errado, especialmente com seu filho. E então temos Eric, o filho do casal. Ele é a chave para o mistério central do filme, e sua habilidade de ouvir as vozes que ninguém mais consegue ouvir adiciona uma camada de inquietação à história. German é um especialista em fenômenos paranormais. Ele entra na história para ajudar Daniel a tentar entender o que está acontecendo. Uma curiosidade interessante sobre vozes é que o diretor Ángel Gomes Hernández, em sua estreia em longas-metragens, utilizou o conceito de infrassom para criar uma atmosfera mais assustadora. O infrassom é um som de baixa frequência que pode causar desconforto e ansiedade, e foi usado em certas cenas do filme para intensificar o medo do espectador. Um filme que mistura mistério, suspense e muito terror. Apóstolo é um filme de 2018, dirigido por Gareth Evans, que também é conhecido por seu trabalho em Operação Invasão. A história se passa no início do século XX e acompanha Thomas Richardson, um homem que embarca em uma jornada para resgatar sua irmã, que foi sequestrada por uma misteriosa seita religiosa em uma ilha remota. A ilha, que deveria ser um refúgio espiritual, logo revela segredos sombrios e uma atmosfera sinistra, onde o fanatismo religioso se mistura com elementos de horror e mistério. É um daqueles filmes que te prende do começo ao fim, com uma tensão crescente e uma narrativa cheia de reviravoltas. O protagonista, Thomas Richardson, é interpretado por Dan Stevens. Ele é um homem determinado e marcado pelo passado, e é incrível como a atuação de Stevens transmite essa mistura de coragem e desespero. Outro personagem-chave é o Profeta Malcolm. Ele é o líder carismático da seita, mas ao longo do filme descobrimos que ele esconde segredos perturbadores. Um dos membros mais leais da seita é Quinn. Ele é um homem feroz e impiedoso, e sua lealdade ao Profeta Malcolm leva a algumas das cenas mais tensas do filme. E se você acha que o Apóstolo só impressiona pela história, deixa eu te contar uma curiosidade. O diretor Gareth Evans, conhecido por seu trabalho com filmes de ação, como Operação Invasão, em Apóstolo, ele fez questão de usar efeitos práticos, sempre que possível. Isso significa que muitas das cenas perturbadoras que vemos no filme foram gravadas de uma forma realista, sem o uso de CGI. Isso dá uma sensação muito mais visceral e autêntica para o espectador. Um filme de terror com bom suspense e com toques sobrenaturais, Irmã Morte, é um filme de 2023, dirigido por Paco Plaza, o mesmo responsável pelo sucesso de terror REC. O filme se passa em um convento no pós-guerra na Espanha, onde uma freira cega
com habilidades sobrenaturais, começa a vivenciar eventos estranhos e perturbadores. O lugar, que deveria ser de paz e retiro espiritual, aos poucos revela segredos sombrios que ligam o passado ao presente, criando uma atmosfera de mistério e tensão crescente. É uma história que mistura elementos sobrenaturais com o terror psicológico, enquanto explora temas como fé, sacrifício e o impacto do passado nas nossas vidas. A personagem central é a irmã Narcisa, também conhecida como Irmã Morte. Ela é uma jovem freira que possui habilidades paranormais. Isso a torna tanto uma figura de reverência quanto de medo no convento. Outro personagem importante é a Madre Superiora. Ela lidera o convento com uma mão firme, mas guarda segredos do passado que influenciam diretamente os acontecimentos sobrenaturais ao longo do filme. Há também um personagem secundário, o Padre Vidal, que traz uma visão externa para os eventos do convento e ajuda a explorar o lado mais espiritual e moral da história. Uma curiosidade interessante sobre Irmã Morte é que o convento onde o filme foi rodado é real e tem a sua própria história assombrada, o que trouxe uma atmosfera ainda mais autêntica e perturbadora durante as filmagens. Imagina gravar em um lugar que já tem uma fama sinistra por si só. Irmã Morte é um filme que prende o espectador do começo ao fim, com uma atmosfera opressiva e intrigante. Vamos falar sobre um filme que mistura terror e drama de uma forma poderosa. O que ficou para trás acompanha a história de Ball e Riel, um casal de refugiados que foge de uma guerra devastadora no Sudão do Sul e consegue asilo na Inglaterra. Quando eles são realocados para uma casa decadente em um subúrbio, eles começam a perceber que algo sinistro os acompanha. A casa parece estar assombrada por uma força sobrenatural. Mas o que é mais aterrorizante? O que está dentro da casa ou os fantasmas do passado que eles carregam? O filme é uma jornada intensa que explora temas como trauma, culpa e a experiência de ser imigrante em um novo país. O personagem principal, Paul Major, é um homem que tenta desesperadamente deixar o passado para trás e se integrar à nova vida na Inglaterra. Hiel Major, a esposa de Ball, tem uma visão diferente da nova vida na Inglaterra. Ao contrário de Ball, ela encontra dificuldade em se adaptar. Os personagens são complexos e profundamente humanos, o que faz com que o terror no filme seja ainda mais impactante. O filme foi muito elogiado pela forma como aborda temas sociais, usando o terror como uma metáfora para as dificuldades enfrentadas pelos refugiados. O diretor queria que o público sentisse o peso da história de Ball e Hiel, e por isso ele optou por misturar gêneros de uma maneira que não é muito comum no cinema de terror tradicional. Vamos falar sobre um dos filmes de terror mais comentados dos últimos tempos. Hereditário é um filme de 2018. A história gira em torno da família Graham, que após a morte da matriarca Ellen, começa a desvendar segredos sombrios sobre seu passado e a lidar com eventos sobrenaturais que ameaçam desestruturar todos. A trama se desenvolve de maneira inquietante, explorando temas como luto, traumas familiares e o impacto das heranças, não só as materiais, mas também as emocionais e espirituais. É aquele tipo de filme que mexe com a sua cabeça e fica com você mesmo depois que o filme termina. Anne Graham, interpretada por Toni Collette, é uma mãe que está tentando lidar com a perda da própria mãe, mas ao mesmo tempo enfrenta acontecimentos cada vez mais estranhos e perturbadores dentro da casa. Peter Graham é o filho adolescente de Anne e carrega uma carga emocional pesada ao longo do filme. Temos também a Charlie Graham, a filha mais nova. Charlie é uma menina peculiar, com comportamentos estranhos e que desempenha um papel crucial no desenvolvimento da trama. Uma curiosidade bem legal sobre o filme
é que o diretor Ari Aster escreveu o roteiro originalmente como um drama familiar sobre luto, mas depois decidiu incorporar elementos de terror para amplificar a intensidade emocional da história. Esse é um dos maiores motivos pelo qual o filme se destaca tanto. Ele não é apenas assustador por causa das cenas de horror, mas também pela profundidade com que explora os dramas familiares. E para quem gosta de easter eggs, fique de olho nos detalhes das miniaturas em que a personagem Annie constrói ao longo do filme. Elas dizem muito mais sobre a história do que você imagina. Os filmes do vídeo de hoje eram esses. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa teu like e comenta aqui se já assistiu ou vai assistir algum desses filmes. É isso, fiquem bem e até o próximo vídeo.